Shalom Adonai, já no findar da noite, é o momento propício para nos lembrarmos de não deitar sem antes agradecer ao Eterno, sem antes agradecer ao Deus que tem nos sustentado em momentos de crise, confirmando a sua maravilhosa palavra pela qual está escrito que se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Agradeçamos a Deus por mais um dia em que o Senhor não tem permitido que praga alguma chegue à porta da sua casa, porque em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele nos tem guardado e protegido. E que assim seja, em nome de Jesus. Mas eu gostaria de dividir com você ainda no final desta noite, antes de nós irmos para o repouso, de mais uma reflexão que me veio hoje de encontro a uma realidade num momento como esse. Porque eu sei que você deve estar inquieto em casa, já vivendo esse período de quarentena, e há uma necessidade iminente de você ao menos se exercitar, para que você possa oxigenar a sua mente, permitindo que os órgãos do seu corpo possam trabalhar de uma forma que venha aliviar o nível de tensão, evitando o estresse e, quem sabe, até em alguns casos, algumas possibilidades de depressão, e não queremos isso, pelo contrário, queremos glorificar a Deus, queremos continuar vivendo, queremos continuar acreditando e realizando os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas foi inevitável hoje darmos uma caminhada leve, num trecho curto, mas eu presenciei uma cena muito interessante e que me faz relembrar de situações do nosso cotidiano, mas voltando um pouco no passado e vendo a necessidade que o homem, que o ser humano tem de estar se reinventando, não é verdade? Você já ouviu falar que nós não podemos mais inventar a roda, porque a roda já foi inventada, mas inventar não. Mas quem sabe reinventá-la? De que forma? Dando ela um novo perfil, dando ela uma nova modelagem, dando ela uma nova apresentação e até uma nova utilidade, que é isso que o homem tem feito no decorrer da sua caminhada histórica. O que me chamou a atenção hoje foi que, quando nós caminhávamos, eu e minha esposa, nós nos deparamos com um grupo de crianças andando de bicicleta. Interessante, porque no momento como esse é difícil você conseguir tirar os jovens da frente da internet, mas esses estavam lá andando e caminhando, de certa forma se divertindo. Isso me faz lembrar anos atrás, na minha juventude, quando um dos principais sonhos de consumo da minha época de jovens como eu era ganhar uma bicicleta, era ter acesso a uma Caloi na época muito vendida, e era o nosso sonho de consumo. Eu me lembro que quando eu ganhei a minha foi considerado, a meu ver, um dos dias mais felizes da minha vida. Mas é importante você entender isso, porque faz parte dessa necessidade do ser humano de se exercitar, não é? De se manter em atividade. E mais um trecho à frente, nós encontramos um grupo de crianças ali interagindo, brincando. E aí uma pergunta que não quer calar: de que forma que você vai impedir uma criança de buscar por si só a aproximação do amiguinho, do vizinho, da vizinha, e aí também fazer valer o seu direito de ser criança, não é verdade? De brincar. E é até interessante você conseguir também tirar uma criança de frente de um computador, das redes sociais, e fazer com que ela venha realmente viver a realidade de ser criança com atividades físicas. Uma brincadeira gostosa, uma brincadeira saudável, eles ali em cima se divertindo. E Deus me fez lembrar de uma passagem bíblica que eu gostaria de dividir com você. No livro de Mateus 19, versículo 14, nós temos a seguinte afirmação: mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a
elas. Interessante, porque havia uma necessidade iminente de uma intervenção de Jesus Cristo. Por quê? Porque crianças queriam ir ter com o Mestre, crianças queriam se aproximar do Mestre, crianças queriam colher do Mestre aquilo que ele tinha para dar, aquilo que ele tinha para oferecer. Elas viram que Jesus Cristo era agraciado do Pai e se sentiram envolvidas, atraídas e desejosas de ir ter com o Mestre. Mas os seus discípulos prontamente tentaram impedir. Então houve aí uma necessidade de intervenção de Jesus Cristo em favor daquelas crianças. E diante da sua intervenção também, junto com a intervenção, veio um dos maiores ensinamentos que até hoje guardamos como referenciais para a nossa caminhada, para que venhamos nos posicionar, nos colocar realmente no lugar em que precisamos estar para entender o propósito e a proposta de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, quando ele faz menção a respeito do reino dos céus, da entrada no reino dos céus e da necessidade de entrar no reino dos céus. Então, ele nos chama a atenção para uma realidade. Que realidade é essa? Se quiseres realmente entrar no reino dos céus, deve ser como uma criança, uma criança. Então aquelas crianças que ali estavam brincando, elas não estavam sendo irresponsáveis, pelo contrário, elas estavam acreditando na vida, elas estavam desejosas de viver, elas queriam se divertir, elas queriam compartilhar esses momentos de alegria, de diversão com o coleguinha, com a coleguinha, e um momento descontraído. Elas não podem assim avaliar ainda ou alcançar o tamanho da necessidade da prevenção ou até mesmo de uma necessidade iminente de um acompanhamento posterior médico. Não, isso não passava pela mente dela nesse exato momento. Como aquelas crianças também que foram a ter com Jesus Cristo, não passava pela mente delas que elas não poderiam estar com o Mestre, que elas seriam impedidas de estar com o Mestre. Elas queriam estar com o Mestre, não é verdade? Na sua inocência, elas queriam se aproximar do Mestre, mas os seus discípulos não entenderam assim, eles não viam desta forma. Então é importante que o Senhor, quando chama a atenção dos discípulos, ele também nos orienta a respeito de uma necessidade, de uma visão diferenciada. Você se voltar para a situação com um olhar inocente de uma criança e entender que esta criança ela quer viver, esta criança ela quer ser feliz, esta criança ela quer ter acesso àquilo que ela acredita que é um direito dela. Isso me fez lembrar um tempo atrás e me fazer compreender que em momentos como esse, momentos de crises, momentos de dificuldade, o ser humano ele é capaz de se reinventar, não é mesmo? Então, o ser humano, comentando a respeito da roda, que nós ouvimos pessoas afirmando que você não vai me dizer que você vai querer inventar a roda. Não, na verdade não é inventar, é se reinventar. O ser humano tem passado por situações ultimamente que há uma necessidade dele avaliar, dele refletir e dele chegar à conclusão que situações como essa de crises iminente se faz necessário para que nós venhamos aí ter um despertamento do nosso ato criativo e com bom senso, com bom planejamento. Buscar reinventar situações. Já pensou? Reinventar ser criança? Reinventar, voltar no tempo, para procurar entender que na nossa época nós nos divertíamos por demais da conta. Não havia tanta maldade como existe no mundo de hoje. Não havia, na verdade, tantas doenças e enfermidades como há hoje, não é? Uma variedade de situações que trazem perigo, uma variedade de preocupações. Não, eu ainda me lembro que algumas situações vividas é difícil até voltar hoje, nos dias atuais, não é? Nós sabemos que a necessidade de uma evolução, ela é uma realidade. O avanço tecnológico nos trouxe ferramentas que ao mesmo tempo nos ajudam, nos auxiliam, mas também roubam muito, ocupam muito o nosso tempo.
e de repente tiram da gente essa verdadeira essência, essa essência. Como é maravilhoso você poder interagir. Essas crianças me mostraram hoje que elas sentiam uma necessidade de interação e elas procuraram essa interação. Elas não estavam desejosas, aparentemente, de desobedecer os pais, não, nem de infringir qualquer lei, não se tornar transgressora, mas o que elas queriam era brincar, interagir, viver, ser feliz, não é verdade? Quem sabe você também, nós que somos adultos, estamos desejosos de também voltar a ter aquela interação sadia, porque o homem é um ser social, não é verdade? E diante dessa realidade nos sentimos um pouco entristecidos, porque nesse momento há uma necessidade de um distanciamento social. Mas gostaria que você entendesse que da mesma forma que o homem inventou a roda, essa roda veio sofrer um processo. Ela chegou a ser de pedra, chegou a ser de madeira, chegou a ser de ferro e nos nossos dias atuais ela recebeu uma roupagem e a sua constituição ela é composta de diversos outros elementos. Ela não deixou de ser roda, mas ela adquiriu um novo perfil. Então, foi uma roda que precisou acompanhar o processo de se reinventar para continuar sendo útil e para continuar sendo utilizada em outras áreas, em outros setores de suma importância para as atividades do ser humano. Você já imaginou pensar o carro sem as rodas? Aquela bicicleta, a Calói sem as rodas? O carrinho que nós brincávamos sem a roda, não é? Ou uma estrutura hoje que se inspira na roda para confeccionar as engrenagens das indústrias, das fábricas. Então, a roda foi reinventada e ela teve uma utilidade bem maior do que o seu projeto de origem. Quero chamar a sua atenção, por quê? Porque eu me lembro também que na minha juventude o rádio era de suma importância. Me lembro do meu pai, da minha mãe, acompanhando a programação no rádio. Você lembra da novela? Os mais antigos vão lembrar das novelas no rádio, que mexia com as emoções, não é? Na hora da novela, as pessoas ali se assentavam para ouvir no rádio e elas começavam até criar os personagens ali na imaginação e ser tomadas ali por uma emoção. Eu me lembro que em 1981, quando o meu time foi campeão, eu descarreguei a bateria do meu pai dentro do carro, porque era o único rádio que tinha na casa, e no dia seguinte eu tive que meu pai teve que ser um pouco mais duro comigo, porque ele foi ligar o carro não pegou. Eu descarreguei a bateria do carro, ouvindo a final que foi transmitida de madrugada e somente através do rádio. E com a emoção eu senti naquele momento ali. Interessante, porque você acompanhando o jogo, a partida de futebol pelo rádio, a emoção era diferente, não é? Ainda mais eu que nunca havia pisado no Maracanã. Depois que eu pisei no Maracanã, a minha sensação mudou. Me deu a percepção de que eu tinha perdido algo, não é? Porque ali já não estava mais só a audição, não estava mais só ouvindo, mas agora eu estava vendo. Então, quem ouve tem uma percepção, e quem ouve e vê tem uma percepção dobrada, não é? Ele consegue compreender de uma forma diferenciada. E aí, depois que você vai no Maracanã, que você vai no estádio ao vivo, quando você volta a ouvir o rádio, parece que não é mais a mesma coisa. E aí, avançou para a televisão. A televisão ocupou um espaço dentro do cenário, não é? Passou a ser televisivo, tudo as transmissões. Então, você já começa também a ter uma outra visão com relação à transmissão. Mas aonde eu quero chegar? O rádio teve que se reinventar com o avanço tecnológico. Quem poderia imaginar que hoje aquela locução que você não conhecia o personagem, mas através da voz dele você imaginava de que forma, como será essa pessoa, não é? Tem uma voz tão bonita, como que ela é realmente? O que está por trás? De sorte que muitos radialistas nós não conhecíamos, na verdade, mas só conhecia pela voz. E hoje,
Quem poderia imaginar que as rádios em transmissões online, né, você poder ver a pessoa não só falando ali na rádio, mas você vê ela em pessoa. Então o rádio teve que se reinventar, os profissionais que lá trabalham tiveram que se reinventar para se manter firme no mercado. Nós sabemos que nesse avanço tecnológico muitas profissões vão deixar de existir, já deixaram de existir, e existem outras profissões que estão ameaçadas, estão à beira da extinção, assim como outras estão surgindo. Então é importante entender que discutir e trabalhar esse contexto diante de uma realidade como essa requer de cada um de nós uma volta, uma retórica, entender que o ser humano viveu situações, principalmente situações como essa que estamos vivendo agora, para despertar o seu senso crítico e criativo e começar a reinventar algumas situações. E agora, quem está passando por essa necessidade de se reinventar? A televisão. Isso, a televisão que veio mudar tudo, que foi uma revolução. Ainda me lembro da primeira televisão que meu pai chegou em casa, que era preto e branco. Olha, que comemoração! Que comemoração! Imagine uma casa com 8 irmãos e que todo mundo sentado ali para ver meu pai ligar pela primeira vez a televisão. A gente vê aquela transmissão preto e branco. Hoje nós temos a cores, nós temos diversas formas, 3D, não é verdade? Mas eu me lembro daquele caixotinho ainda, preto e branco, mas que a gente ali se empurrava para poder encontrar o melhor posicionamento para assistir a programação. Então, a TV hoje, a televisão hoje, que é um dos principais, já foi um dos principais meios de informação, já não é mais. Então, a televisão hoje, ela está passando necessariamente, ela está vivendo uma situação entre a cruz e o punhal. Isso, ela precisa se reinventar para manter o seu lugar, para manter a sua posição. E por isso, diante dessa realidade, está sendo avaliada a questão dos monopólios, que necessariamente precisam ser quebrados, não é verdade? Os grandes conglomerados vão acabar perdendo aí a posição de única, de exclusiva na transmissão das informações. Por quê? Porque a realidade hoje das redes sociais, a realidade hoje da acessibilidade, a realidade hoje de você da sua casa poder, através de um ponto na internet, se conectar a fontes confiáveis em tempo real, é uma situação que veio para ficar e não vai mudar. Então a preocupação hoje dos grandes conglomerados de televisão, que transmitem em larga escala, é justamente essa preocupação. O que fazer agora? O que fazer? Porque eu me lembro que antigamente nós ficávamos assim, alvoroçados, inquietados, apreensivos, esperando o prim-prim da Rede Globo, esperando a hora do Jornal Nacional, a hora do Cid Moreira falar, trazendo noticiário, não é? Era o momento de pico de audiência, isso que os anunciantes, os patrocinadores, não é? Brigavam para ter um espaço ali, não é? Que era rentável. Então, agora já não é mais. Agora o repórter que vai apresentar ali a reportagem, ele tem que se cercar de cuidado. Por quê? Porque na hora que ele está apresentando ali a reportagem ali, imediatamente o telespectador conectado à internet pode, acessando fontes confiáveis, de descobrir se ele está manipulando a notícia, se ele está falando a verdade, se está sendo parcial ou imparcial. Você é capaz de ver também se há mensagens subliminares através daquela resenha ou através daquela notícia, porque você tem acesso hoje. Então cada um de nós somos e temos dentro de nós a potencialidade de também ser um repórter, não é? De também ser uma pessoa investigativa, de duvidar, de dar-nos o direito de duvidar e de buscar as fontes para consultar. É interessante falar nisso porque com a velocidade das informações é difícil você fazer filtro, você controlar isso.
não é? A dificuldade é grande, porque é um volume muito grande de informações e o funil ali, para você filtrar, é muito pequeno, para você conseguir absorver, não é? Então, eu me lembro que uns dias atrás, eu fiz uma postagem assim, rápida, e uma pessoa, ela me chamou a atenção em tempo hábil. Olha, essa reportagem, essa manchete aí, ela é antiga. E eu, como não tinha tido o cuidado de averiguar a data na fonte confiável, imediatamente eu fui olhar e vi que realmente era uma matéria passada. E corri lá e deletei, apaguei, excluí e agradeci pelo aviso. Então é importante entendermos isso. Você está exercitando isso nas redes sociais, porque você está participando de debates e você está acompanhando a notícia em diversas fontes, não é? Então, amados, a televisão, a TV e, sobretudo, a querida Rede Globo vai ter que se reinventar, porque hoje ela não tem mais o monopólio de telespectadores que vão ficar apenas refém das suas informações. Hoje, cada telespectador tem o potencial de, num ponto de internet, acessar informações em fontes confiáveis, inclusive as fontes que eles citam lá em suas matérias, e tirar as suas próprias conclusões. Então, a roda não vai ter que ser inventada. Ela já foi inventada, mas precisou ser reinventada, não é? As nossas vidas hoje, como pessoas, que hoje estamos vivendo uma situação inversa àquilo que estamos acostumados, porque o homem é um ser social, precisa ser reinventado também. Nós temos que nos reinventar, não é? A nossa convivência dentro do lar, a nossa convivência em família, a nossa convivência com os vizinhos, a nossa convivência no trabalho, como fazer, como exercer o ofício fora do setor, fora da repartição, não é? A forma de nos portarmos, na verdade até as articulações argumentativas, as negociações, patrão, empregado, não é? A legislação, não é? A própria igreja em si, que sempre ficou marcada, sobretudo nos últimos dias, por organizações que demonstram o seu poderio através das megas construções, da ocupação de espaço, não é? Das transmissões de culto direto, e que faziam questão de mostrar que o espaço ali estava repleto de pessoas, estavam cheios de pessoas, não é verdade? Então hoje são templos vazios, há uma ausência de público. Então a igreja está tendo que se reinventar, os pregadores estão tendo que se reinventar, os pastores estão tendo que se reinventar hoje. Aqueles até que odiavam as redes sociais, não é verdade? Aqueles que fugiam das redes sociais, hoje estão tendo que sentar, estão tendo que transmitir o culto, estão tendo que ser o porta-voz de mensagens, independente da plataforma, independente do meio, amados. Quando o Senhor Jesus Cristo afirmou: olha, se credes em mim, farão as mesmas obras e farão maiores. Ele já estava anunciando o nosso poder de alcance. Então hoje a rede social, dentro do mundo globalizado, que enseja a quebra de muros que antes impediam, que através de fronteiras que eram muito bem fechadas e cuidadosamente defendidas, hoje essas barreiras estão deixando de existir. Com o processo acentuado de globalização e com o avanço tecnológico e dos meios tecnológicos e da internet e das redes sociais, nós conseguimos nos conectar. Continentes estão mais próximos, países estão mais próximos, informações estão cada vez mais num volume além da nossa capacidade de absorção e de filtragem. Por isso que muitas vezes nós erramos, não por falta da informação, mas pelo excesso da informação e pela falta de tempo e de condições, não é? De poder avaliar, de poder refletir, de poder olhar os dois lados e tirar as conclusões sem tanta precipitação. Amados, vivemos tempo de reinventarmos atitudes, ações, hábitos, costumes
e até regras de boa convivência. Mas é importante voltarmos lá para a passagem citada, aonde Jesus repreende os discípulos, permitindo que as crianças viessem a ele e afirmando: olha, deixai elas vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E se vós quiser também entrar no reino dos céus, que seja como criança. Quem sabe nós precisamos, voltar ao princípio de tudo. Sei que é impossível, como Nicodemos não entendeu o projeto de Cristo. Não é voltar novamente para o ventre da sua mãe. Não é voltar literalmente no tempo, não. Rejuvenescer, muito embora nós, que já avançamos a idade, queríamos até ter esse poder, não é verdade? Quem sabe poderíamos mudar alguma coisa que ficou ao longo do caminho, realizar algo que não realizamos ou deixar de fazer algo que nós fizemos, que nos prejudicou, mas nós não somos dono do tempo. Foge de nós essa possibilidade, mas uma coisa que está ao nosso alcance, que o Senhor Jesus trouxe luz, é uma realidade. Podemos sim, diante da realidade que eu vivenciei hoje e que você deve estar vivenciando no seu lar, na sua comunidade, no seu bairro, sim, ou com seu vizinho, o seu filho, a sua filha, se juntando para compartilhar, para brincar, para buscar ser feliz, ao invés de adultos que às vezes, em argumentos contra e a favor, tentando afirmar sua própria razão, acabam se afastando, acabam criando barreiras, não é verdade? É hora de usar, amados, aquilo que o Senhor permitiu que chegasse até nós, que são as ferramentas e as redes sociais, para nos aproximar. Se não podemos ter um contato, as palavras elas podem ser usadas para, numa inocência de criança, buscarmos aquilo que todo mundo deseja, não é? A paz. E a paz que excede todo e qualquer entendimento. Só Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, pode nos dar. Na verdade, Ele já nos deu, Ele afirmou: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Glórias a Deus por isso. Você conseguiu compreender e entender um pouco daquilo que eu me propus a dividir com você hoje? Então medite agora. Medite na forma como a criança ela busca uma realização de um sonho, às vezes tão simples, tão próximo, mas que ela não tem medo de ir buscar esse sonho e de realizar esse sonho. E nós às vezes ficamos tão preocupados com tantas coisas e deixamos de ser felizes realizando coisas simples como uma criança. De repente esse tempo está sendo propício para você voltar a ser criança, rolar com o seu filho no chão, jogar bola, brincar de pique-esconde, não é? Bandeirinha, ser feliz, viver, largar um pouco tantas informações que a gente recebe nas redes sociais que às vezes acabam nos confundindo mais do que ajudando, do que auxiliando, e ser feliz. Seja feliz na sua casa, seja feliz com sua família, seja feliz no seu lar, seja feliz com seus vizinhos, e a sociedade com certeza vai sentir esse efeito, porque nós vamos nos reinventar. Reinventar, amados, é entender que existe uma necessidade que aos poucos nós fomos deixando para trás. E para encerrar, eu quero chamar a sua atenção que o maior perigo não é o coronavírus. O maior perigo é a sua baixa imunidade. Então cuide bem do seu corpo. E um dos cuidados do corpo é justamente fazer como criança. Brincar, ser feliz, praticar atividade física. Não é verdade? Mas não descuide de alimentar a sua alma. Não permita que a sua alma esteja com baixa imunidade. Não.
alimente a sua alma. Então, alimente o corpo, mas não deixe de alimentar também a sua alma. Por isso o Senhor nos deu esse projeto, uma dose de esperança em tempos oportunos, que eu tenho dividido com você. E a cada dia, com o vídeo, nós procuramos trazer a você uma palavra de Deus para confortar os nossos corações. Um abraço, que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, e louvado seja Deus, porque podemos afirmar que o meu Redentor vive e reina. Você pode dar um brado de vitória aí? Glórias a Deus por isso. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Cristo Jesus. Lerita outra.